O campo de batalha silencia até Kafka fazer a promessa. Ele vai voltar para a luta. Diante de Minai das forças de defesa, o Kaiju número 8 retorna, esmagando o inimigo com um único golpe e mudando o rumo da batalha. Mas algo está diferente. O coração de Kafka agora é um núcleo Kaiju e uma nova transformação desperta. Enquanto memórias do passado o assombram, Kafka encara sua própria culpa e faz as pazes com quem ele foi. O resultado é uma forma inédita, com fortitude além do nível 10, capaz de abalar a própria lógica da humanidade. Mesmo assim, ele continua sendo Kafka, e com um sorriso calmo, ele avança para o confronto final. Agora é hora de neutralizar o inimigo de vez. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online, eu sou o Wes, e muita gente aqui do canal curte as artes que a gente mostra aqui, mas sente que na hora de desenhar os seus próprios desenhos, o resultado é um verdadeiro desastre de nível Kaiju. Se você quer parar de passar raiva desenhando, se liga nessa dica rápida. Na moral, desenhar bem não é o dom de nascimento, é treinamento. O curso Método de Desenho é como se fosse o seu traje de combate Kaiju. Ele te leva do zero, começando pelos materiais e estruturas básicas, até o domínio total dos desenhos de rosto, corpo e movimento. Você vai aprender técnicas de pintura e até uma técnica secreta que vai elevar sua taxa de habilidade ao limite. Não seja mais um figurante no mundo da arte. Pare de gastar dinheiro com bet, isso é apenas ilusão e sorte. Domine algo de verdade. Aprenda a utilizar seu tempo de forma criativa. Clica no link no primeiro comentário e começa sua evolução agora. Recado dado, então bora pro vídeo. 4 anos antes, somos levados ao pátio de treinamento conjunto entre a primeira e a terceira divisão da Força de Defesa. O som de golpes secos e o impacto contra os alvos de treino ecoavam pelo ar. Entre os recrutas, um jovem de cabelos tigela e olhos fechados se destacava pela precisão de seus movimentos. Observando de longe, Genarumi, o capitão da primeira divisão, mantinha um olhar fixo no rapaz. Ele não parecia impressionado, na verdade, havia um certo desdém em sua expressão. Não gostei dele desde a primeira vez que nos vimos, pensou Narumi, ajustando sua postura. Ele tem um tipo de rosto que eu odeio, parece com esse cara. Narumi estava falando do próprio irmão de Hoshina. Pelo jeito, é só mais um membro comum da terceira divisão. A imagem de um homem imponente, com padrões de energia fluindo por todo o corpo, como tatuagens de luz. Para ele, o recruta à sua frente emanava aquela aura. Narumi começou a se virar para ignorá-lo, mas seus olhos com poder de Kaiju captaram algo. Espera, ele tem um fluxo de energia bem refinado. É bem acima do nível de um membro comum. A curiosidade, ou talvez um instinto de colecionador de talentos, falou mais alto. Ele caminhou em direção ao grupo de recrutas, que encerrava o seu treino. Ei, você aí, chamou Narumi com sua arrogância. O jovem de cabelo tigela parou e se virou surpreso. Seus companheiros de divisão ficaram estáticos ao verem o lendário capitão da primeira divisão se aproximar com seus subordinados. Narumi não perdeu tempo com gentilezas. Ele encarou o rapaz diretamente, seus olhos revelando o poder ativado. Venha para a primeira divisão, ordenou Narumi. O silêncio caiu sobre o corredor. Os outros recrutas da terceira divisão arregalaram os olhos, chocados pelo convite. A terceira divisão não é adequada para você, continuou Narumi levando a mão ao rosto. Vou permitir que use seus talentos para me ajudar na divisão mais forte deste país. O recruta Soshiro Hoshina processou a oferta por um segundo. Eu na primeira divisão, pensou ele, mas a dúvida durou pouco. Com um sorriso leve e os olhos fechados, ele levantou a mão em um gesto de desculpas. Foi mal, mas terei que recusar. Já decidi quem eu vou seguir. Então falou. Hoshina deu as costas e continuou seu caminho com seus colegas, deixando um rastro de murmúrios para trás. O quê? Ele recusou, é sério? Diziam os presentes. Narumi ficou parado, a mão ainda no rosto, entendendo a rejeição pública. Eu fiquei furioso por ele ter recusado a minha oferta. Além disso, mais tarde ele acabou virando vice-capitão da terceira divisão, porque ele escolheu a Ashiro. E para piorar em combate corpo a corpo, ele quebrou todos os meus recordes, um por um. De volta ao presente, no meio dos escombros de uma batalha feroz, Narumi limpava o sangue do rosto, observando a silhueta de Hoshina à frente, equipado com seu traje Kaiju e as espadas prontas para o combate. Hoshina agora, um guerreiro formidável, olhou e disse: vê se não fica no meu caminho, hein, Capitão Narumi. Narumi apertou os dentes, o ódio enquanto encarava o vice-capitão e dizia: eu realmente não gosto desse cara. A esperança renasceu no abrigo. Através das telas que transmitiam o combate, a multidão explodiu de alegria. É o Narumi, o Capitão Narumi chegou, gritavam os civis, as lágrimas de terror sendo substituídas por gritos de alívio. Agora tudo vai se resolver. Enquanto os olhos fixos nas telas brilhavam com expectativa, no campo de batalha, o imenso
isso o Kaiju, de múltiplos olhos e dentes expostos, reagia à nova ameaça. Porém o Kaiju, com um movimento que os olhos comuns mal conseguiam acompanhar, cria uma explosão de entulho e energia que varreu a área. Narumi e as outras pessoas que assistiam ficavam surpresos, porém após a poeira baixar, o Kaiju observa ao seu lado. Narumi aterrissou com a arrogância de um rei, carregando sua gigantesca arma sobre os ombros, como se não pesasse nada. Seus olhos, marcados pelo símbolo Kaiju, brilhavam com uma intensidade predatória. Ele está conseguindo ver, observou um oficial veterano impressionado com a capacidade de Narumi de ler os movimentos do inimigo. O capitão da primeira divisão dizia: "Ei, cabelo de tigela, sabe que eu vou atacar com a intenção de te cortar junto, não é?" Soshiro Hoshina está de prontidão absoluta, enquanto o Kaiju, em uma pose grotesca, preparava seu próximo movimento. Hoshina, através de sua máscara de combate, apenas disse: "Relaxa, não tem problema, eu consigo desviar." Sem mais avisos, a dupla iniciou um ataque coordenado que desafiava a lógica. Narumi avançou com uma velocidade absurda, preparando sua arma, enquanto Hoshina avançou com suas lâminas. "Segunda técnica de baioneta do estilo do esquadrão", gritou Narumi, enquanto atacava o inimigo. O resultado foi uma grande destruição. O campo de batalha foi dominado por cortes explosivos, onde Narumi golpeava e explodia. Onde Hoshina passava, tudo era fatiado. Nos bastidores táticos, o monitoramento técnico explicava o perigo daquela cena. Quando alguém do nível de um capitão luta com todo o poder liberado, cria-se uma zona morta ao redor deles. Ninguém com menos de 60% de taxa de liberação pode sequer chegar perto sem ser obliterado pela pressão energética. O motivo disso é porque seu poder de combate se torna igual ao de um Mega Kaiju, explicavam os cientistas, e essa pessoa pode acabar matando sem querer outros membros das forças de defesa. A situação era ainda mais extrema com Narumi. Usando o poder do Kaiju número 1, ele se tornava a força militar mais potente do país. Ninguém no mundo consegue sobreviver em um raio de 100 metros dele. Era o consenso absoluto, ou era o que pensavam, pois ali, no epicentro do caos, estava ele, o vice-capitão Hoshina. Hoshina não apenas sobrevivia, ele andava entre as explosões, em um espetáculo de agilidade pura. Ele utilizava o vácuo dos ataques do capitão para impulsionar seus próprios cortes, enquanto Narumi disparava rajadas devastadoras que iluminavam o céu. Hoshina atacava o Kaiju com suas espadas. Os dois, que tanto se detestavam, haviam se tornado a combinação mais letal já vista no campo de batalha. O campo de batalha estava saturado de tensão. Soshiro Hoshina, movendo-se rapidamente, cortava o ar com precisão absoluta. Ele estava dentro dessa área, atacando livremente, mas o perigo era real. Ele está conseguindo atacar livremente dentro dessa área. Narumi observava, surpreso com a velocidade de Hoshina, e do outro lado, o capitão avançava com sua velocidade característica. "Vê se não abaixa aí, cabelo de tigela", gritou Narumi enquanto desfere mais um ataque explosivo da baioneta. Hoshina sentia o peso da luta. Seus olhos acompanhavam cada movimento do inimigo colossal que se erguia diante deles. Ele sabia que não estavam sozinhos nessa, mas o tempo estava acabando. O Kaiju número 10 então pergunta: "Hoshina, quem é esse cara? Ele é muito forte. Vamos lutar contra ele também." Hoshina então falou: "Não seja idiota. Esse cara é o único Kaiju nesse mundo que eu nunca quero enfrentar no mano a mano." A percepção era clara para todos que assistiam. É tão impressionante que fico até sem palavras. Os dois melhores combatentes em luta corpo a corpo da força de defesa estavam se unindo. Era a melhor dupla que o Japão poderia ter para aquele combate desesperador. Os dois membros da tropa de defesa atacam o Kaiju inimigo simultaneamente. Hoshina respirou fundo através de sua máscara. Ele olha para Kafka caído e diz: "Mesmo que o Kafka sobreviva, ele já chegou no seu limite. Não podemos deixá-lo lutar mais do que já lutou. Então fica para mim e para o capitão Narumi o dever de matar esse Kaiju." Hoshina assumiu uma postura baixa, a energia acumulando em suas lâminas. Sexta técnica, corte óctuplo. Ao mesmo tempo, Narumi preparava seu ataque devastador. O Kaiju à frente deles tentou reagir, mas era tarde demais. O espaço entre eles foi preenchido por um clarão de golpes coordenados. Narumi gritou: "Espada de 7 ramificações." Os ataques se cruzaram em uma geometria mortal de luz e aço. O Kaiju foi atingido, mas de forma imprevista. O inimigo conseguiu segurar o ataque dos dois.
Narumi e Hoshina arregalaram os olhos. O sangue escorreu pelo nariz de Narumi. O choque foi total. O quê? A frase morreu na garganta de Hoshina, enquanto a realidade do que enfrentavam se tornava ainda mais aterrorizante. O Kaiju estava criando uma grande explosão. Enquanto isso, no vazio profundo e silencioso de sua própria mente, Kafka Ribino flutuava. O som da batalha chegava até ele como um eco distante. Merda, estou ouvindo o som da luta. Ela ainda não acabou. Eu tenho que voltar, eu tenho que voltar. Se eu não voltar, os olhos e boca de Kafka sangravam, e uma voz profunda e enigmática rompeu o silêncio do abismo. Você quer voltar? O quê? Kafka reagiu confuso. A voz continuou. Ainda deseja lutar, mesmo com tantos ferimentos. Ainda deseja voltar ao campo de batalha. Kafka pergunta, quem é você? Não importa quem você seja. Eu quero voltar. Não importa o que aconteça comigo. Tendo a Miná e os meus companheiros comigo, eu vou lutar. Diante dele, a figura se revelou. Um guerreiro imponente, em uma armadura samurai completa, empunhando uma nagitana. A silhueta era ancestral e carregada de uma aura de poder. Entendo, disse a figura de máscara. Então venha, vamos fortalecer ainda mais a nossa conexão. Kafka sentiu um choque de reconhecimento e pavor. Você é? Ele começou a perguntar, mas foi interrompido por um estrondo ensurdecedor que parecia rasgar sua mente. Kafka agora está em outro local, um campo de batalha. Imagens de um exército de samurais avançando em formação surgiram como uma visão de outra era. No centro de tudo, um guerreiro com uma cicatriz em forma de X no rosto observava com espanto. Esse é Kafka. Subitamente, o grito de guerra começou, convocando as forças para o ataque final. O cenário era de um caos absoluto. Ele se viu cercado por guerreiros de outra era, vestidos com armaduras de placas clássicas e empunhando lanças e arcos. Eles estavam lutando contra um gigantesco kaiju. Kafka estava no meio de todo aquele caos. O comandante gritou, o que está fazendo? Saia do caminho, perdeu a coragem, foi? Kafka estava surpreso. O que está acontecendo? Tô numa batalha do passado. Ataquem, ataquem! Gritavam dos soldados avançando. Kafka olhou para as próprias mãos e para o equipamento dos homens ao seu redor. Não havia trajes de combate de alta tecnologia. Ele tá nos mandando atacar com esse equipamento primitivo. Ele observou os detalhes. A ponta de uma lança esculpida, as sandálias de palha reforçadas, as placas de armadura presas por cordas. E tudo feito com material de kaiju, mas sem a ajuda da ciência. É tudo muito simples. Kafka lembrou dos registros históricos que estudou. Antigamente, a conexão com o poder das feras era muito mais direta e perigosa. Sei pelos registros que antigamente eles usavam tecido de kaiju do tipo parasita para se conectarem diretamente ao corpo, mas é difícil extrair muito poder disso, além de exigir muito mais do corpo do que os equipamentos atuais. De repente, a terra tremeu, um Yojo surgiu do solo, atacando Kafka, que é salvo por um outro cara. Ele dizia, cuidado, porque ficou parado. O que deu em você? Desse jeito vai manchar o nome do capitão do Esquadrão Macaco. Kafka, ao ver o rosto daquele homem, pensava, vice-capitão Hoshina, será que é um ancestral dele? O ancestral de Hoshina não perdeu tempo com hesitações. Ele começou a ditar o ritmo do campo de batalha. Esquadrão Tigre, atire flechas no flanco esquerdo. Esquadrão Galo, leve-o em direção ao buraco. Sob o comando, a unidade agia em sincronia perfeita. O kaiju avançou, mas caiu em uma armadilha preparada no terreno. Os soldados gritavam. Ele caiu. Atirem. Canhões poderosos dispararam simultaneamente, envolvendo a cabeça da fera em uma explosão de fumaça e fogo. Kafka observava tudo em transe, maravilhado com a eficácia daqueles guerreiros primitivos. Incrível! Eles estão mesmo lutando contra um kaiju com esses equipamentos primitivos. Por um momento, ele sentiu uma ponta de esperança. Se eles podiam fazer aquilo com tão pouco, o poder daquela era real. Kafka sentiu a presença de alguém e uma voz que dizia em sua mente, nesse dia, pensei que seria só mais uma luta difícil, como de costume, embora vários companheiros tenham morrido durante o extermínio do kaiju. Ele olhou para o lado e viu uma silhueta sombria imensa surgir entre a fumaça, um guerreiro com máscara que dizia, mas eu não podia estar mais enganado. Kafka se assustou e de repente os soldados samurai começavam a ser despedaçados. Ele observava paralisado enquanto a realidade se despedaçava diante de seus olhos. Braços humanos decepados voavam pelos ares e o sangue manchava o solo. A voz dizia, não tínhamos como derrotar aquilo que surgiu de repente de dentro do corpo do kaiju.
Kafka observa de dentro do corpo do Kaiju, que acreditavam ter abatido, surgiu algo novo, uma criatura com múltiplos olhos. Aquele era o Kaiju de Meireki. Kafka gritava: recuem todos, vou chamar a atenção dele. O grito foi interrompido pela velocidade descomunal da nova besta. O monstro se moveu, cortando fileiras de soldados, como se fossem feitos de papel. Membros eram arrancados e corpos eram partidos ao meio, em um piscar de olhos. Nem mesmo os melhores guerreiros tiveram chance, nem o soldado mais rápido do país, nem aqueles que se orgulhavam de sua força, nem mesmo o mestre espadachim, que diziam ser inigualável. Um a um, as lendas daquela era eram aniquiladas. Kafka assistiu impotente, enquanto aquele que seria o ancestral de Hiroshina era empalado por um dos tentáculos da criatura. O grito de Kafka rasgou o ar, vendo aquele que o salvou sendo devorado pela fera. A destruição era total. Onde antes havia um exército organizado, agora restavam apenas destroços e morte. Todos foram igualmente derrotados. A criatura não demonstrava cansaço, apenas uma fome insaciável por destruição. Ela avançava sobre os campos, esmagando tudo em seu caminho. Até mesmo Kafka foi retalhado. Ele estava caído e ferido. Olhava para a destruição do Kaiju. Aquele monstro, após destruir tudo, gritava com um rugido. A terra tremia e Kafka, que estava sem as pernas, dizia em pensamentos: meus companheiros, os campos que cuidamos tão bem, nossas casas e nossas famílias, para as quais deveríamos retornar. Ele tirou tudo de nós. As vilas foram destruídas pelo Kaiju. Tudo estava em chamas. Tudo ao redor de Kafka ficou branco. E de repente seu corpo começa a cair e atinge a água. Kafka voltou ao início e a voz do samurai falava: não conseguimos fazer nada para pará-lo. Frustrante, que frustrante. Éramos fracos. Kafka olha para baixo e vê os samurais derrotados se agarrando em seu corpo. Várias almas se unindo embaixo da água e cobrindo o corpo derrotado de Kafka. Que frustrante. A palavra repetia-se como um mantra de agonia, enquanto afundava a consciência de Kafka. Nas profundezas do oceano, ou talvez no abismo da própria alma, a forma humana começava a se perder. Entre bolhas e sombras, algo novo e grotesco tomava forma. O orgulho do guerreiro se dissolvia para dar lugar a uma existência menor, desprovida de humanidade. Éramos fracos como um inseto. E assim surge o Kaiju número 8. A escuridão era absoluta, interrompida apenas por bolhas em um abismo. No centro desse vazio, uma criatura minúscula e frágil se contorcia. O Kaiju 8 original parecia um feto, ou talvez a larva de um inseto, desprovida de toda a glória destrutiva que um monstro costuma carregar. Não conseguimos fazer nada para pará-lo. Éramos fracos como um inseto, dizia a voz. Kafka Ribino sentia o peso daquela impotência. Lágrimas pesadas escorriam por seu rosto, manchado por lágrimas de sangue que desciam de seus olhos como cicatrizes de guerra. Porém, ele não estava sozinho em sua dor. Diante dele, a forma larval do Kaiju, a própria essência do número 8, também chorava. Que frustrante, o monstro derrotado dizia. A criatura à sua frente ecoou o sentimento. Sua boca pequena se abriu em um lamento repetitivo, uma agonia que preenchia o espaço mental. Que frustrante, que frustrante, que frustrante. Kafka regalou os olhos. O chão sob seus pés parecia feito de carne do próprio monstro, uma massa biológica que pulsava com uma energia ancestral. Kafka o reconheceu. Você é. Foi então que a figura imponente surgiu das sombras, um guerreiro samurai de armadura completa, uma aparição que carregava o peso de séculos. O samurai começou a revelar a gênese daquela maldição. Por quase 100 dias, a grande calamidade continuou, até que as reservas de poder que aquele Kaiju possuía no subterrâneo se esvaíssem. Nosso rancor se fundiu em uma massa, com meu coração como núcleo, e nas profundezas da terra, essa massa se mesclou com a energia que passa pelas cadeias de montanhas, tomando a forma de um Kaiju igual àquele, sem um corpo físico. E esse é o resultado do nosso rancor. O samurai estendeu a mão e retirou a máscara. Seu rosto era igual ao de Kafka. Ele era um samurai das cicatrizes no rosto, um resquício daquela era. O Kaiju 8 estava caído chorando, e Kafka, ainda processando a imensidão daquela revelação, questionou: por que me mostrou tudo isso? O guerreiro não desviou o olhar. Sua presença era gélida e absoluta. Você escolheu lutar, sentenciou o samurai. Mas do jeito que está agora, não há como derrotá-lo. Você deve fortalecer ainda mais sua conexão conosco.
Temos que nos tornar um de verdade. Em um movimento solene, o samurai ergueu as mãos. Entre elas, flutuando em uma aura de vapor e energia, estava um coração pulsante, vívido e aterrorizante. Um coração humano, mas que vibrava com a frequência de um núcleo de Kaiju. Kafka recuou. O choque estava estampado em seu rosto. Isso é, o seu coração. Interrompeu o samurai. O plano era devolvê-lo para você depois que derrotássemos aquele Kaiju. Mas agora que perdi meu núcleo, só há uma forma do número 8 retornar. Transformar o seu coração em um novo núcleo. Você precisa escolher. O silêncio que se seguiu foi mortal. O destino de Kafka não era mais apenas uma questão de força de vontade, mas de uma metamorfose biológica irreversível. Kafka Ribino estava diante da encruzilhada definitiva de sua vida. O samurai espectral, segurando o coração pulsante, apresentou as duas únicas rotas possíveis: pegar de volta o seu coração e retornar a ser um humano, ou se transformar no núcleo e voltar a ser uma besta. Isso acontecia enquanto a luz do órgão vital iluminava o peito nu de Kafka. O aviso que se seguiu carregava o peso de uma condenação eterna. O samurai não escondia o preço da vitória. Se escolher a última opção, você se torará um conosco e nunca mais conseguirá voltar a ser um humano comum. Você irá contra os anseios dos companheiros que se importam com você e acabará traindo o seu eu de criança. Imagens de seus aliados passaram pela mente de Kafka. O vice-capitão Hoshina, a destemida Kikoro e seu amigo Reno Ichikawa. Todos viviam para proteger o que restava do Japão. A visão de um Kafka jovem, segurando um graveto como se fosse uma espada, encarava o horizonte com sonhos de justiça que agora pareciam prestes a ser sacrificados. O samurai inclinou a cabeça, observando a reação de seu hospedeiro. Sabendo disso, ainda deseja trilhar esse caminho, ainda deseja lutar. Um momento de silêncio tomou o espaço mental, o samurai demonstrando uma empatia inesperada para uma criatura de rancor, e completou: pedimos perdão, não queríamos forçá-lo a fazer tal escolha. Kafka, no entanto, não desviou o olhar. Ele caminhou até a criatura larval, o Kaiju número 8, que estava no chão, o ser que era a fonte de todo o seu poder e dor. Somos iguais, hein? Murmurou Kafka olhando para o Kaiju. O samurai assistiu surpreso, enquanto Kafka se agachava ao lado do monstro. As coisas que não conseguimos proteger, os desejos não realizados. Kafka começou a listar tudo, a frustração, a dor, e sem conseguir desistir, você lutou por todo esse tempo. Ele tocou o corpo do Kaiju caído, sentindo o tremor daquela existência. Comparado ao fardo que você carrega, os meus problemas são fichinha. Lembranças da batalha contra o número 9, ao lado de Miná, inundaram a sua mente. Momentos em que o poder do número 8 foi a única linha de defesa entre a civilização e a extinção. Eu não teria chegado até aqui se não fosse por você. Obrigado. Com um gesto firme, Kafka agradeceu a criatura. O samurai se surpreende. Kafka dá um tapinha na criatura e se levanta dizendo: agora é a minha vez de retribuir tudo o que fez por mim. Kafka declarou: vamos lá. O ar estava pesado, carregado com a tensão de um confronto iminente. O rosto de Kafka Ribino, marcado por machucados e sangue e pelo cansaço da batalha, transparecia uma determinação feroz. Com o olhar fixo no horizonte e os dentes cerrados, ele deixou claro que não daria um passo atrás. Tá na hora da revanche, declarou ele com convicção. Diante dele, a figura imponente de armadura, a manifestação do samurai, permanecia estática, mas sua presença era esmagadora. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo alerta sombrio da criatura. Você não conseguirá voltar ao normal, avisou o samurai, destacando o preço irreversível daquela escolha. Kafka não hesitou, ele já havia aceitado as consequências muito antes de chegar ali. De perfil, com o sangue escorrendo pelo nariz, ele respondeu calmamente: eu sei, não tem problema, eu vou lutar. Ele se voltou para a criatura, encarando-a de frente. Seus olhos brilhavam com uma resolução inabalável. Diante da resposta, o samurai ergueu a mão. Entre seus dedos, o coração pulsava, envolto em faíscas de energia e relâmpagos estáticos que cortavam o ar com um som agudo. Era o poder puro, bruto e perigoso. Então aceite-o, disse a criatura, estendendo o coração, que se transformava em um núcleo e vai em direção ao peito de Kafka. No momento em que o núcleo tocou o corpo do rapaz, o mundo pareceu vibrar.
lugar, um som rítmico e ameaçador começou a ressonar. Kafka sentiu a energia por suas veias, fundindo-se à sua própria biologia. A dor foi imediata e excruciante. Seus olhos mudaram conforme o poder do kaiju tomava conta. Ele inclinou a cabeça para trás e soltou um grito ensurdecedor, enquanto uma explosão de energia e raios saía de seu peito, transformando ele em algo que transcendia a humanidade. A energia era absoluta, que parecia consumir não apenas o corpo, mas a própria alma de Kafka Ribino, enquanto em sua mente ecoava um único pensamento paralisante: que frustrante, que frustrante, que frustrante. A voz mental repetia-se como um mantra de agonia. Os espíritos dos samurais caídos cercam seu corpo. O guerreiro samurai de eras passadas, cuja armadura exalava uma aura de morte e determinação, encarou Kafka com olhos severos, desafiando sua decisão. Você vai conseguir mesmo aguentar 400 anos de rancor? Questionou a entidade. Respondeu Kafka com a determinação em seu olhar. Pode vir, vamos acabar com ele. Kafka, com o rosto marcado pelo esforço e o suor escorrendo, não recuou. Seus dentes se cerraram em um rosnado de desafio. E eu vou carregar todo esse rancor. Na realidade externa, o cenário era de desolação. O kaiju número 8 estava caído imóvel, com o peito perfurado e o sangue negro manchando o solo. Mina observava a cena, paralisada pelo horror, mas de repente, ela percebe a mão de Kafka se movendo. Ela se pergunta, ele se moveu? Pelo rádio, ela pergunta para o centro de comando, como estão os sinais vitais do soldado Ribino? O cientista respondeu, continua sem sinais vitais. Acho que ele já... Mina fixou o olhar no monstro inerte. Algo não se encaixava. Ela se perguntava, eu estou vendo coisas? Não, ela pensou, os olhos arregalados. E estava escrito no primeiro relatório que quando Kafka perdeu a consciência durante a luta contra o diretor Shinomiya, ele voltou involuntariamente para sua forma humana. Então não faria sentido ele continuar todo esse tempo transformado. Por isso, a conclusão de Mina era, se ele ainda era um kaiju, ele ainda estava lá. Ela olhou para a face monstruosa e rachada do número 8 e dizia, tenho certeza que o Kafka ainda não desistiu. Enquanto isso, a batalha ao redor escalava para um nível crítico. Explosões rasgavam o céu e o solo. O comando monitorava os níveis de poder. Hoshina, Narumi, gritava Mina preocupada. Kurusu então avisa. A força da primeira arma numerada caiu 15%. A 10ª arma numerada caiu 12%. No epicentro do caos, o vice-capitão Hoshina lutava para manter o ritmo, suas lâminas cortando o ar enquanto seu traje sinalizava o esgotamento iminente. Eles já estão chegando no limite de uso. Alerta o suporte. Hoshina, ataque. Você tá ficando pra trás, dizia seu traje, o kaiju número 10. Hoshina, ofegante sob a máscara, processava a situação com rapidez tática. Eu sei, aquele ataque estranho de antes. O capitão Narumi só tá conseguindo desviar por causa de suas previsões. A chave dessa luta é a retina do número 1. O brilho nos olhos do capitão Narumi não era apenas de determinação, mas o poder bruto da arma numerada 1 que se manifestou. Narumi acaba de dar um golpe no kaiju supremo que está à sua frente, mas ele conseguiu bloquear com o poder de escudo. No entanto, algo estava errado. A sincronização de sinais bioelétricos entre ele e sua arma parecia estar sendo sabotada pela própria natureza do inimigo. Não faz sentido. Meus ataques, que deveriam ser inevitáveis, estão sendo bloqueados, mesmo eu conseguindo ler os sinais dele. Minha visão do futuro também não está funcionando, já que vários futuros estão se abrindo ao mesmo tempo. Esse kaiju ainda está escondendo algo. O kaiju imponente diante dele parecia zombar da física. Narumi percebeu que a complexidade do monstro superava qualquer registro anterior. Narumi observava centenas de possibilidades monstruosas vindas daquele ser. Então é isso. Narumi finalmente teve um estalo de compreensão no meio da poeira. Enquanto o combate físico se intensificava, a base de comando tentava desesperadamente estabilizar a sincronização de sinais bioelétricos para enviar suporte tático. Os monitores começaram a piscar com dados alarmantes que desafiavam a lógica militar. Estão vindo novos dados de análise do capitão Narumi com a primeira arma numerada, informou a central de comando. Mas o que é isso? Perguntou um operador surpreso diante da tela. A visualização de dados era um pesadelo estatístico, onde deveria haver um único ponto vital. O mapa mostrava uma rede impossível. Tem dezenas de fontes de sinal dentro do corpo do kaiju. Não, são centenas, gritou o analista. Hoshina e Narumi escutam aquela chamada. O cientista gritava, não temos como ler todas essas informações. Mesmo diante do caos, a dupla mais forte da tropa de defesa encontrou uma brecha. A sincronização de sinais bioelétricos entre Narumi e Hoshina
forjada em anos de rivalidade e treinamento, permitiu que eles movessem em perfeita harmonia contra o impossível. O Kaiju se prepara para atacar, mas Narumi atinge um golpe primeiro. Ele conseguiu, pensou Hoshina, vendo Narumi abrindo o caminho. Esse cara é mesmo a maior aberração que existe. A investida conjunta começou a surtir efeito. Hoshina também ataca e atinge o inimigo. Lâmina e poder de fogo convergiram em um único ponto da massa biológica do Kaiju. Estamos acertando os golpes. O contra-ataque do Capitão Narumi tá dando certo. Ofegantes e com seus trajes atingindo temperaturas críticas, Narumi e Hoshina trocavam as últimas palavras antes do golpe final. A sincronização de sinais bioelétricos estava em seu ponto de ruptura, drenando cada gota de suas energias. Os seus golpes estão ficando fracos, cabelo de tigela, provocou Narumi, cuspindo sangue. Eu que o diga, ficou cansado, retrucou Hoshina, preparando sua postura. Temos mais quantos segundos até chegarmos no limite? Questionou o vice-capitão. Acho que essa é a nossa última chance. Hoshina respirou fundo, concentrando toda a energia residual em suas espadas. Sétima técnica, corte de 12 camadas. O campo de batalha era um caos. Hoshina desferiu um golpe devastador. Vamos usar toda a força que nos resta, incentivou Hoshina. Um grito visceral escapou de sua garganta. Ecoam por entre os escombros. Narumi também estava ali. O impacto dos ataques ressoava em uma sequência violenta de explosões. Ao seu lado, sentindo o peso da exaustão, mas sem recuar um milímetro, Narumi sentiu os danos. O custo era alto. Seus olhos começam a sangrar e ele para. Hoshina se assusta vendo aquilo. E os olhos do Capitão Narumi ficam escuros. No monitor da central de comando, os sinais vitais piscavam em alerta vermelho. Ele chegou no limite, o sangue escorrendo pelo rosto. Hoshina observando Narumi de perto, através de sua máscara, sentiu o peso do momento. Então esse é o nosso fim. Porém o som do coração de Narumi batia forte. Dentro da mente de Narumi, algo acontece. Ele sorri e desperta novamente o poder de seus olhos. O capitão exibia um sorriso maníaco, quase insano, enquanto o sangue escorria por seus olhos e nariz. Controle negado. Isso é muito perigoso. Você vai fritar o seu cérebro. A voz de comando ecoava pelo rádio. Desesperados. Narumi não deu ouvidos. Em sua mente só havia um pensamento. Que se dane. Ele atacou novamente o Kaiju. Na central, os veteranos observavam a cena assustados. E está acontecendo a mesma coisa daquela luta do diretor Shinomiya, comentou um deles, chocado ao ver Narumi ultrapassar as barreiras humanas. Narumi sentia o peso de cada veterano que veio antes dele. Sou apenas um dos elos da corrente, ele refletiu, enquanto via o rosto daqueles que o sucederiam. Kikoro, Reno, Iharu e os outros. Mesmo que eu morra hoje, a próxima geração já se desenvolveu. Vou tentar ganhar, nem que seja só mais um segundo para eles. E vou tentar conseguir o máximo de informação possível desse Kaiju. O monstro à sua frente, um Kaiju coberto de olhos, parecia uma montanha intransponível. Hoshina atacava o Kaiju, enquanto Narumi se prepara para o ataque e dizia: tudo o que preciso fazer é passar o bastão que você me entregou para a próxima pessoa, certo? Isao-san. Porém, de repente, o capitão tem seu peito perfurado pelo Kaiju. O brilho nos olhos de Narumi era hipnótico, mas carregava o peso de uma maldição. As íris marcadas pelo número 1, o poder ocular da arma numerada. À distância, o pânico tomava conta dos aliados que assistiam à cena. O suor escorria pelo rosto de quem via o maior combatente da força de defesa cair. Merda, mesmo ele conseguindo ver, seu corpo não consegue mais acompanhar. A constatação de Hoshina era amarga. E então veio o impacto brutal. O Capitão Narumi, o homem que nunca errava um golpe, foi arremessado como um destroço entre as ruínas. O Kaiju inimigo, uma abominação de múltiplos braços, erguia sua cabeça. Seus múltiplos olhos observavam a devastação com uma frieza inumana. No centro do campo de batalha, Narumi estava de joelhos. O sangue não apenas escorria de seus ferimentos, mas jorrava de seus olhos, manchando seu rosto e o solo de concreto. As pulsações de energia do Kaiju criavam ondas de choque que faziam o ar vibrar. Narumi mal conseguia manter a cabeça erguida. Escritas antigas então aparecem em cima de seu corpo. Esse era o poder daquele Kaiju. Kurusu dá um grito desesperado no rádio. Capitão Narumi! O grito cortou o silêncio da derrota iminente. Narumi, porém, não sentia medo. Com o último esforço de consciência, enquanto sua visão se fechava em um abismo escuro, ele sorriu internamente. Eu consegui passar o bastão, porém ele percebe algo e olha para o lado. No horizonte, um rastro de poeira e uma pressão esmagadora anunciaram a mudança de maré. O impacto foi brutal. Esse é o
o Kafka Ribino, o Kaiju número 8, que voltou dos mortos. O Kaiju Supremo fica com medo, e antes que o monstro pudesse desferir o golpe final, um punho blindado exalando o poder bruto colidiu contra o estômago da criatura. Era ele, a força da natureza em forma de monstro. Kafka atingiu um golpe certeiro nas costelas do inimigo. Narumi, com um canto de boca sujo de sangue, sorriu. Ele observou a silhueta colossal que agora se impunha entre ele e a morte. Tá na hora de mostrar sua verdadeira força. Kafka Ribino. O Kaiju número 8 chegou e o contra-ataque está apenas começando. O silêncio pesado do campo de batalha foi quebrado por uma promessa que ecoou como um trovão. Eu vou voltar para a luta, Mina. Mina Ashiro arregalou os olhos. Com o rosto sujo de sangue, diante dela, o corpo de Kafka simplesmente desapareceu. Ela olha para o lado e uma silhueta familiar e monstruosa emergia do rastro de destruição. Kafka, em seu modo Kaiju, avançou rapidamente e atingiu um soco nas costelas do inimigo. Uma onda de choque que pulverizou os escombros ao redor. O impacto daquela presença era tão avassalador que ao longe os observadores mal podiam acreditar no que viam através dos monitores. Soldados e civis assistiam paralisados. O terror que antes dominava o ambiente deu lugar a uma centelha de esperança inacreditável. O vice-capitão Hoshina observava surpreso. Ele sentiu o peso da batalha finalmente mudar e Gennarumi dizia: eu consegui passar o bastão. Seus olhos fixos viam a figura imponente de Kafka. Tá na hora de mostrar sua verdadeira força. Kafka Ribino. Gennarumi sorriu vendo aquela cena. O Kaiju definitivo foi empurrado para trás. Até mesmo a criatura suprema estava surpresa. Ele, com seus múltiplos olhos, observam o Kafka. O Kaiju número 8 voltou. Na central de comando, o caos se instaurou. O Kaiju número 8 voltou para a batalha, gritou um dos operadores. O alto comando assistia em choque. Um dos oficiais, suando frio, não conseguia processar os dados em sua tela. Como isso é possível? Tenho certeza que ele estava sem sinais vitais. O diretor da tropa de defesa, com sua expressão severa e olhar fixo, respondeu com a voz carregada de gravidade: um milagre. É o único jeito de se descrever isso. Mas o tom de alívio durou pouco. Seus olhos se estreitaram ao observar a leitura de energia do número 8. Mas isso não significa que o jogo virou para o nosso lado. Kafka permanecia parado, mas algo estava errado. Ao ser observado pelo Kaiju inimigo, escrituras únicas e brilhantes aparecem em volta de seu corpo. De repente, um grande corte atinge seu peito. Seu sangue voa pelo ar e estilhaços de pressão espiritual explodiram de seu corpo, obliterando as pedras que flutuavam ao redor. Merda! Exclamou o oficial veterano. Como esperado, ele é muito mais forte que a gente. Foi então que o impensável aconteceu. Ele viu algo no centro do corpo de Kafka. Não havia mais um coração. Agora ele tinha um núcleo Kaiju. O corpo do Kaiju número 8 começou a sofrer uma mutação acelerada para se curar. O diretor, observando aquilo, fica assustado e Hoshina se perguntava horrorizado: o que você fez, Kafka? Hoshina observava a figura massiva diante de si, tentando decifrar a mudança no ar. Tem algo de diferente nele, pensou o vice-capitão, com um olhar fixo sob a máscara. Percebendo a apreensão do aliado, o Kaiju número 8 inclinou levemente a cabeça e respondeu: tô ligado, relaxa aí, já vou te liberar. Hoshina mal teve tempo de processar as palavras, antes que uma pressão avassaladora começasse a sair do corpo de Kafka. Eram como os espíritos dos samurais, levantando uma cortina de poeira e detritos. No centro daquele turbilhão, Kafka permanecia imóvel, mergulhando em um abismo de memórias que a batalha havia despertado. Naquele dia, as vozes do passado começaram a ecoar. Kafka lembrou-se de quando era apenas um garoto, segurando binóculos com as mãos trêmulas. Ele foi o primeiro a presenciar a aparição daquele Kaiju, o monstro que mudaria sua vida para sempre. Na mesma hora, o pequeno Kafka correu desesperado, avisando as autoridades, enquanto o pânico tomava conta de suas feições infantis. Mas o aviso não foi suficiente. Parado em uma estrada, ele assistiu impotente, enquanto uma criatura colossal emergia entre nuvens de fumaça negra, reduzindo a cidade a escombros. Foi isso e apenas isso. Ele lamentava em pensamentos. A única coisa que ele pôde fazer. Enquanto Kafka, adulto, vestia o traje e lutava com o poder de um monstro, o menino dentro dele ainda chorava. Ele se via correndo ao lado de soldados, imaginando cenários impossíveis. Se naquela época eu fosse um capitão com 99% de poder de combate liberado, ou um incrível espadachim, ou o melhor atirador do mundo, ou um super-herói que já derrotou 10.000 kaijus. Lágrimas de frustração brotavam nos olhos daquela criança indefesa que ele foi. Ele lembrou de tudo que o fogo e os escombros levaram. A casa que o pai construiu com tanto esforço, a papelaria onde a avó comprava figurinhas,
o restaurante onde a mãe trabalhava, o parque onde ele brincava. Até mesmo as pequenas coisas doíam. O console de videogame que ele implorou para ganhar e a gata tricolor da Miná, que chorava copiosamente em meio à destruição. Sua versão infantil, com o rosto agora endurecido pela dor. Será que não poderíamos ter um futuro diferente se eu tivesse sido capaz de salvar tudo isso? Ele se perguntava. A ferida nunca cicatrizou. No silêncio de sua mente, a confissão final de Kafka Ribino pesava mais que qualquer outra transformação. Eu não conseguia me perdoar. O silêncio na mente de Kafka era preenchido apenas pela projeção de sua própria consciência. Diante dele, a imagem de sua versão infantil. Aquele garoto, cheio de sonhos e medos, permanecia estático, com os olhos cobertos pelas sombras da incerteza. O Kafka adulto aproximou-se da criança. Já chega disso, né? De você se sentir assim, disse ele com uma maturidade que os anos de fracasso tentaram, mas não conseguiram apagar. O garoto não respondeu, mas o peso em seus ombros parecia demais. Kafka continuou reconhecendo as dores de um passado que não saiu como planejado. O caminho que trilhei como adulto não foi aquele que você imaginou, mas pelo menos eu vou lutar de uma forma que te deixará orgulhoso. Enquanto o garoto levantava o rosto, revelando olhos brilhantes e determinados que espelhavam os do homem à sua frente, um leve sorriso surgiu no rosto do Kafka adulto. Um pacto foi selado entre o homem que ele é e a criança que ele era. Eles ficam um do lado do outro e uma grande energia liberada dos dois Kafkas que dizem: vamos lá. No mundo real vemos a carapaça óssea e cinzenta do Kaiju número 8. Ao redor, seus companheiros da tropa, feridos, exaustos e caídos entre os escombros, olharam em choque. Mina, Hoshina e Kennarumi mal podiam acreditar no que viam. A pressão atmosférica pareceu mudar. O ar vibrou com a força bruta da transformação. Onde antes estava um homem cansado, agora surgia uma criatura colossal, de dentes cerrados e olhos fixos no horizonte. A casca de Kafka se quebra, liberando assim sua nova forma. A poeira subiu, os estilhaços de concreto voaram e o Kaiju número 8 estava de volta ao campo de batalha. O silêncio que se seguiu, a metamorfose era mais pesado que qualquer explosão. Diante dos olhos atônitos das forças de defesa, a figura de Kafka Ribino havia deixado de ser apenas um aliado sob controle. O rosto do Kaiju número 8 agora exalava uma aura de destruição pura. Mina Hashiro, paralisada, observava a criatura. Ao redor, os soldados e veteranos não conseguiam esconder o suor frio. O Kaiju número 8 mudou de forma, gritou um dos operadores através dos comunicadores. Essa é uma forma jamais vista antes. No centro de comando, o pânico técnico se instaurava. Os gráficos oscilavam, incapazes de processar a nova assinatura, que era biológica. Kurusu dizia: que formas de onda são essas? Não são nem de um humano nem de um kaiju. Sua fortitude é imensurável. O diretor deu o veredito que todos temiam. Resumindo, sua fortitude ultrapassa o nível 10. Com as capacidades científicas atuais, era tecnicamente impossível neutralizar um espécime daquele calibre. O mero surgimento de um ser assim era sinônimo do fim da civilização humana. Ele tornava a própria medição de fortitude algo sem sentido, um resquício de uma lógica que não se aplicava mais. E o pior, agora diante do mundo haviam surgido 2 desses kaijus. O pensamento sombrio ecoava na mente dos presentes. Se esse número 8 for nosso inimigo, então a humanidade realmente está. No entanto, antes que o desespero se consolidasse, a mandíbula monstruosa da criatura se moveu. O som que saiu não foi um rugido, mas uma voz familiar, carregada de um embaraço quase cômico que quebrou a tensão. Foi mal aí, galera, disse o Kaiju número 8. Mina Hashiro arregalou os olhos e Hoshina também estava surpreso. Kafka pega o metal que estava no chão e segurando os restos retorcidos de 2 dispositivos tecnológicos. Ele dizia: o impacto da minha transformação acabou destruindo 2 drones. Na tela do monitor, a imagem era surreal. A criatura mais poderosa do planeta, com um nível de fortitude que desafiava a ciência, e estava lá, agindo de forma desajeitada e pedindo desculpas por danos materiais. Kafka, mesmo naquela forma aterrorizante, permanecia sendo o mesmo Kafka. Todos ficam surpresos ao verem isso. Mina sorriu e levou a mão ao fone de ouvido, enquanto Kafka falava, dando um leve tapinha em si mesmo, tentando minimizar o estrago causado pelo seu próprio poder avassalador. Porém, de repente, ele fica sério e diz: vou compensar isso, neutralizando aquele kaiju. A capitã observou o perfil do monstro. Por trás daqueles olhos brancos e da face de caveira, ela finalmente viu o homem que conhecia.
O campo de batalha estava mergulhado em caos. Mas que forma é aquela? Questionou o diretor, e o outro respondeu: é diferente da vez em que ele ficou descontrolado, e essa forma também não consta nas informações da terceira divisão. Hoshino, observando de longe, com seu olhar severo, sentiu um calafrio. Não me diga que ele, no centro da destruição, o Kaiju número 8, não era mais o mesmo. Uma aura densa e sombria emanava de seu corpo, como se a própria realidade estivesse se distorcendo ao seu redor. Kafka dizia: eu consigo ver agora. Uma onda sem fim começou. Não era água, mas puro sentimento destilado. Arrependimento. A voz ecoava em sua mente. Rancor, ódio e raiva. Aquilo era o âmago da besta. Essa é a fonte de energia do número 8. Um inesgotável combustível preto como breu. De repente, a fisionomia do monstro mudou drasticamente. O poder de Kafka emanava. Ele observa o inimigo à sua frente. O Kaiju inimigo então consegue observar os fantasmas dos samurais. Estão à sua frente. Porém, ao ver aquilo, o monstro não se surpreende. Ele começa a rir. A visão era grotesca. A criatura, que possuía múltiplos braços e uma fileira vertical de olhos, estava gargalhando. Kurosuke, o oficial no centro de comando, suando frio, não conseguia acreditar no que ouvia pelos comunicadores. Ele está rindo. Sem qualquer aviso, o Kaiju inimigo fecha seus dentes e explode sua aura destrutiva. A pressão do ar foi tamanha que o solo ao redor foi pulverizado instantaneamente. Com uma velocidade que desafiava a física, ele avançou contra o Kafka. O impacto foi insano. Ele consegue acertar um soco na cabeça do número 8. Prédios inteiros foram reduzidos a poeira em uma fração de segundo, criando uma cortina de detritos que subiu aos céus. Mina, Hoshino e Narumi tentam se proteger, porém vemos o dedo do Kaiju número 8 que diz: ei, se lutarmos aqui, todo mundo vai acabar sendo envolvido. Vamos lá para perto daquela torre de aço. Mesmo sendo atingido no rosto, no meio da nuvem de destruição, o número 8 estendeu um dedo, apontando para o local com uma calma aterrorizante. O inimigo foi pego de surpresa pela audácia e pela força física, que é esmagadora de Kafka, mas ele mal teve tempo de reagir antes que o impacto ocorresse. O Kaiju número 8 desferiu um soco de propulsão pura. O golpe não visava apenas ferir, mas jogar o inimigo para longe. O corpo colossal do adversário foi arremessado pelo ar, atravessando prédios, enquanto era lançado em direção à zona isolada. Observando o rastro de destruição e a trajetória perfeita, Kafka dizia: beleza, bora lá então. Kafka caminhou calmamente em direção ao novo ringue. Não havia mais hesitação. O tempo de lamentar o passado havia acabado. Agora era hora de garantir o futuro. Não perca o próximo episódio de Kaiju 8 aqui no canal. E até o próximo vídeo. O cenário era de devastação total. Entre as carcaças de prédios e o concreto moído, a figura imponente do Kaiju número 8 se erguia. Ele estava de pé após atingir um soco no Kaiju inimigo. Diante dele, a criatura monstruosa emergia das ruínas, sacudindo a poeira de seu corpo bizarro. Kafka Ribino, em sua forma de Kaiju final, observou o inimigo com um olhar de pura determinação. Um drone de reconhecimento sobrevoava a área, capturando cada detalhe daquela batalha, que decidiria o destino da humanidade. Bom, a voz de Kafka ecoou. Já esperava mesmo que ele saísse ileso dessa. A mente de Kafka trabalhava em alta velocidade. Ele sabia que aquele não era um inimigo comum. Tendo ganhado o poder e a inteligência do número 9, o Mega Kaiju de Meireki ficou muito mais forte do que era 400 anos atrás. O rosto humano de Kafka apareceu por um breve instante em seus pensamentos. Sério, com a mão, ele sabia que não havia margem para erro. Se não acabarmos com ele hoje, a mesma catástrofe se espalhará pelo mundo. Kafka respirou fundo, sentindo a energia pulsar por seu corpo blindado. Ele gritou: beleza, bora lá então. Em um movimento explosivo, o Kaiju número 8 avançou. O Mega Kaiju fica surpreso e pressente aquele ataque. Em um instante, o solo sob seus pés cedeu, enquanto ele se lançava como um projétil contra o Mega Kaiju. O impacto foi assustador. Kafka desferiu um soco, que foi defendido pelo inimigo. O monstro tentou contra-atacar com seus múltiplos braços, mas a força de Kafka era avassaladora. Ele atinge mais um golpe e lança o Mega Kaiju para o alto. Um soco carregado de energia atingiu o inimigo, gerando uma onda de choque que pulverizou os escombros ao redor. A estrutura de um prédio vizinho, já fragilizada, desmoronou completamente sob a pressão da batalha. Kafka olha para cima e salta mais uma vez na direção do inimigo. Ao longe, os membros da força de defesa assistiam, paralisados pela magnitude do poder liberado.
Uma explosão de luz ofuscante tomou conta do céu. Kafka atingiu o inimigo mais uma vez. Mina observava tudo aquilo e Kafka enfrentava o Mega Kaiju. Eles lutam em pleno ar. Tanto a capitã como os superiores estavam surpresos. Kafka não dava trégua. Mesmo assim, o Mega Kaiju tentou prendê-lo com sua cauda. Ele girou o número 8 no ar, usando o próprio impulso para desferir um golpe. O impacto final lançou Kafka para trás, jogando ele contra a fachada de um edifício. O impacto foi brutal. Kafka atravessava aquele prédio. E quando olha para frente, o Mega Kaiju estava avançando contra ele. A luta estava apenas começando e o mundo inteiro prendia a respiração. O impacto contra o edifício foi apenas o começo. Kafka, em sua forma de Kaiju número 8, atravessou as paredes de concreto com a força de um meteoro, arremessado para o interior de um escritório em ruínas. Ele então se protege e rapidamente é jogado para fora do prédio. Kafka aterrissou na rua, com os olhos fixos no inimigo, que já preparava algo diferente. Observando a batalha pelas telas, o diretor da tropa de defesa estava com uma expressão de puro terror. Ele percebeu o brilho sinistro acumulado pela criatura. O Mega Kaiju do alto do prédio concentra seu poder para disparar contra Kafka. O diretor então grita: não, ele vai usar o ataque principal do número 2. Kafka se prepara para o impacto, e o Mega Kaiju dispara uma esfera de energia comprimida na sua direção. Era uma técnica de destruição em larga escala, capaz de obliterar cidades inteiras. Kafka travou, sentindo o ar vibrar com a densidade daquele poder. Ele dizia, soltando um golpe desses na direção do chão: desgraçado, tá tentando transformar Tachikawa num deserto, é? Ele sabia que não podia recuar. Se aquele ataque atingisse o solo, não restaria nada da região. Por isso Kafka chuta para cima o poder do inimigo. Todos os cientistas da tropa de defesa ficam sem palavras. E o vice-capitão Hoshina estava surpreso. Kafka gritava: tá proibido de usar esse golpe. Porém, ao olhar para trás, o número 8 percebe algo impossível. O Mega Kaiju iria disparar aquele ataque novamente. Kafka fica surpreso. Ele concentra um poder em seus pés e salta rapidamente. Vem pra cá. Kafka desafiou o inimigo, tentando atrair o ataque dele para longe das áreas civis restantes. Ele saltou, mas o inimigo dispara várias esferas de energia ao mesmo tempo. Kafka vai na direção daquele poder e se esquiva, porém ele percebe que a energia estava o perseguindo. Ele consegue mudar a trajetória. Kafka pensou surpreso, enquanto girava o corpo no ar para evitar um impacto direto. Com o movimento no ar, ele desviou por pouco, sentindo o calor da energia passar raspando. Os poderes se atingiram no ar e causaram um grande estrago em um bloco de edifícios, gerando uma série de explosões que consumiram o concreto em um clarão ofuscante. O cenário de Tachikawa estava sendo redesenhado pelo fogo e pela força gravitacional daquele golpe. O caos se instaurava no campo de batalha. O suor escorria pelo rosto do oficial veterano que observava a cena. Ele desviou de tudo, gritou Kurusu com os olhos arregalados diante da velocidade surreal de Kafka. O Kaiju número 8 se esquiva de mais um poder, porém logo abaixo uma grande energia estava prestes a atingi-lo. Ele dizia, agora ferrou. O céu foi tomado por uma sucessão de explosões. As ondas de choque faziam os prédios tremerem. O Mega Kaiju dispara vários poderes na direção das explosões que aumentavam cada vez mais. Mina estava preocupada e Gennarumi, observando de longe, com seu olhar calculista, sentiu o sangue ferver. Ele via a facilidade com que o inimigo operava. Isso me deixou puto. Exaussan deu tudo de si para conseguir disparar apenas 2 vezes. E ele tá aí, disparando dezenas como se não fosse nada. Nos monitores da base, o comandante Itami não conseguia desviar o olhar. A escala de poder era algo que desafiava a lógica militar. Nem mesmo o próprio número 2 conseguiria fazer algo assim. Sem dúvidas, ele está muito acima de todos os kaijus da história. Os oficiais de alto escalão sabiam o grande terror que era esse inimigo. Ele é um verdadeiro monstro. O kaiju inimigo dispara cada vez mais poderes. Hoshina estava paralisado ao ver aquele grande poder, e Narumi pensava, mas o que me deixa ainda mais puto é que... E nesse momento, o kaiju número 8 avançou. Kafka era a força de reação bruta. Em um salto que cortou a fumaça e se lançou contra o número 9, o inimigo se assusta. Kafka segura sua cabeça e bate contra o chão. O impacto foi colossal, uma colisão de titãs. Narumi concluiu seu pensamento enquanto via Kafka desferir esse golpe devastador, superando os limites do que se esperava de um humano, ou até mesmo de um monstro. O número 8 é um monstro ainda maior.
Kafka Ribino não estava apenas lutando, ele estava respondendo à altura, cada soco gerando ondas de choque que rivalizavam com os disparos do inimigo. Ele começa a sua sequência de golpes no inimigo que estava no chão. O contra-ataque do Kaiju número 8 foi avassalador, uma sucessão de impactos brutais que ecoavam enquanto Kafka esmurrava o número 9 contra o solo, criando crateras profundas que faziam a terra saltar em pedaços. Os observadores na central de comando mal conseguiam conter a euforia diante daquela demonstração de poder bruto. Isso aí, vamos, acabe com ele, gritou o comandante, torcendo desesperadamente para que aquela sequência encerrasse a ameaça de uma vez por todas. Na tela principal, a silhueta do número 8 se erguia sobre os destroços, mantendo o número 9 imobilizado sob seus pés. Contudo, o clima de vitória iminente foi subitamente interrompido. No monitor, todos observavam Kafka, que disse: "Para! Expandam a área restrita para um raio de 5 quilômetros. Ele começou a sair. Diante dos olhos horrorizados de todos, o corpo do Kaiju começou a sofrer uma mutação grotesca. Massas de tecido orgânico e núcleos brotavam de suas costas e ombros, fundindo-se em uma forma ainda mais massiva e aterrorizante. O caos se instaurava no campo de batalha. O Kaiju número 8 deu a ordem decisiva para as tropas: expandam a área restrita para um raio de 5 quilômetros. Enquanto isso, uma presença massiva começa a se manifestar. O vice-capitão da 3ª Divisão observava e pergunta: "Kafka, você sabe qual é a verdadeira identidade dele?" Kafka salta para cima de um prédio e diz: "Ele apareceu 400 anos atrás e foi o causador de um desastre histórico que transformou tudo no período Edo em uma grande terra arrasada. Ele é uma entidade coletiva de vários kaijus que ficou adormecido embaixo deste país. Ele é o Mega Kaiju de Meireki." Hoshina fica surpresa ao ouvir isso e logo à frente o Mega Kaiju toma sua verdadeira forma. Todos que observavam ficam assustados. O Mega Kaiju se ergue na frente de Kafka, mas de repente ele salta e cria uma nova forma monstruosa com várias bocas. Mina estava assustada e Hoshina dizia: "Meireki, ele é um Kaiju lendário." O Capitão Narumi observando falava: "Uma entidade coletiva de vários kaijus. Agora faz sentido ele ter centenas de fontes de sinais." Sem aviso, o Mega Kaiju de Meireki soltou um rugido ensurdecedor que sacudiu as fundações da cidade em ruínas. Um ataque sonoro direto em Kafka, um poder que foi capaz de fatiar o prédio onde ele estava. A criatura desferiu esse ataque devastador, um golpe de pressão de ar que rasgou o cenário, obliterando prédios inteiros e lançando escombros para todos os lados. Os oficiais e soldados mal conseguiram se esquivar da destruição, mas no meio da poeira, o Kaiju número 8 não recuou. Ele saltou em direção à massa de olhos. "Vou te derrotar e dar um fim a tudo isso", disse Kafka, impulsionando-se com a força bruta de sua forma transformada. Kafka atacou com um soco, mas o Kaiju se defendeu. Kafka foi ainda mais forte e começou a desferir vários ataques no ar. O Kaiju se defendia de todos e em pensamento Kafka dizia: "Como esperado, ele está muito mais forte do que 400 anos atrás. Tenho que conseguir desviar dele e encontrar o núcleo." O número 8 avançou, determinado a encontrar o ponto fraco daquela criatura. Porém, de repente, Kafka percebe algo. Aquelas escrituras rúnicas antigas apareceram na sua frente e de repente sua cabeça explodiu. Esse é o poder do Mega Kaiju. Kafka começa a se regenerar e dizia: "Merda, a força dele aumentou ainda mais. Se eu não encontrar uma forma de desviar disso, não vou conseguir chegar perto dele." De repente, um som ecoou pelo campo de batalha. O Mega Kaiju abriu uma imensa boca em seu corpo, e o som era ensurdecedor. Mina tapa seus ouvidos e Kafka se perguntava o que é isso. No quartel-general, o monitoramento de sinais explodiu em alertas vermelhos. Os operadores gritavam diante da impossibilidade técnica do que viam nas telas. O que foi que aconteceu agora? Apareceram novos e inúmeros sinais de Kaiju? Não, na verdade, a realidade era muito pior do que um novo ataque. Nos campos de batalha, onde Kaijus já haviam sido abatidos, os cadáveres começaram a se contorcer e voltar à vida. E Haru, empunhando sua arma, dizia: "Ei, só pode estar de sacanagem, né?" O fenômeno não era isolado. Por toda a área, os monstros que a força de defesa havia lutado tanto para derrotar estavam se erguendo. Soldados estavam em pânico, enquanto eram cercados por kaijus que deveriam estar mortos. Até mesmo os kaijus numerados retornaram como zumbis. Kurusu então alerta: "Os kaijus que foram derrotados estão ressuscitando um após o outro." Kafka, percebendo a assinatura de energia familiar, reconheceu a origem do mal, a habilidade do número 9. Em que região está acontecendo isso?
Kurusu então responde, e está acontecendo em toda a região de Tóquio. Porém, nesse momento vemos o irmão de Hoshina, que estava com seu pelotão em outro local, e os kaijus de lá também estavam se erguendo. Kurusu então dizia, não, isso está acontecendo em todo o Japão. Kafka fica surpreso, e Mina também, dizendo que isso estava no país inteiro, mas ela foi interrompida pelo ataque de kaijus que surgiram de todos os cantos. Ela se viu cercada por criaturas deformadas que avançavam. Hoshina e Narumi também estavam passando pela mesma situação. A força de defesa, que já estava no seu limite, agora enfrentava um exército de mortos-vivos que cobria cada palmo do território japonês. O pesadelo coletivo do Mega Kaiju era apenas o começo do fim. Kafka, observando aquilo, dizia, os kaijus que reviveram estão se reunindo. Todos os membros das forças de defesa já chegaram aos seus limites. Tenho que acabar logo com isso. Ele partiu para o ataque, mas o inimigo à sua frente não era comum. O Mega Kaiju ativa seu poder de runas em volta de todo o seu corpo. Kafka estava surpreso. Ele se aproxima do inimigo, que olha para ele de repente, e em pleno ar, o poder das runas cortantes atingem o Kaiju número 8. Kafka pensava, não consigo me aproximar. À distância, observando a luta com um olhar analítico, apesar do esgotamento, Hoshina permanecia de pé. Ele sabia que a força bruta de Kafka sozinha não romperia aquela barreira. Droga, estamos na mesma situação de antes. Sabia, a chave para vencer essa luta é a retina do número 1, completou Gen Narumi. A ideia era clara, usar a habilidade de previsão ocular para encontrar a brecha necessária. Narumi avançou lutando e dizendo, vamos criar uma abertura para o número 8 usando as previsões da retina. E Hoshina respondeu, mas você não tem mais força para isso. Narumi responde confiante, mas não vou ser eu quem vai fazer isso. Nesse momento, Hoshina se surpreende. Uma explosão de energia e determinação cortou o ar. A batalha entre Kafka e o Mega Kaiju estava ainda mais insana. Mina e Kafka estavam surpresos e Narumi falava, obviamente, você já estudou os padrões de ataque dele, através da minha visão, certo? Minha discípula tola. Kafka olha para o lado e observa uma pessoa ao longe, aquela Kikoru Shinomiya. Ela apareceu imponente, seus olhos brilhavam com um padrão de cruz, refletindo a interface de combate avançada da retina de Kaiju. Ela então responde, que pergunta mais boba. Kikoru estava pronta para desencadear o próximo ato daquela guerra. Não perca o próximo episódio de Kaiju número 8 aqui no canal, e até o próximo vídeo.